E olá, estamos aqui de novo, nosso podcast ABO Fala Presidente. E hoje é um dia especialíssimo, porque é o dia do nosso patrocinador do podcast. Esse podcast, essa conversa incrível que a gente está tendo todos os dias, não existiria se não fosse a empresa BCMed, que é uma empresa de equipamentos para tratamento em harmonização orofacial, que está aqui no nosso congresso, no nosso 21º Congresso de Odontologia no Ceará, nosso 7º Congresso Internacional, que também é o primeiro Congresso de Harmonização Orofacial do Norte e Nordeste. E hoje, ontem eu li um cordelzinho, e hoje eu quero aproveitar que tem uma presença feminina nesse podcast e quero ler um poema para as mulheres, que é da Rupi Kaur, que eu admiro muito essa poetisa. E o poema diz assim: toda vez que você diz para sua filha que grita com ela por amor, você a ensina a confundir raiva com carinho. O que parece uma boa ideia até que ela cresce, confiando em homens violentos, porque eles são tão parecidos com você. E isso é aos pais que têm filhas. Bom, a gente está nesse congresso incrível. Hoje é o dia do nosso patrocinador, a BCMed. E hoje eu tenho um assunto que é atualíssimo, que talvez seja antigo para alguns profissionais, mas eu estou com uma pessoa super especial. A gente já fez aqui uma conversa prévia. É o professor Francisco Campos, que vai estar na sala Padre Cícero, porque eu quero que vocês lembrem que tudo aqui nesse congresso foi pensado nos mínimos detalhes pelo Dr. Cristóvão. E ele deu um nome especial de lugares típicos nossos, turísticos. E Padre Cícero, que foi um representante religioso, que tem até hoje muita gente que vai nas missas, nas procissões, né? Acreditando nos milagres que Padre Cícero realizou para quem é católico, né? E a gente tem essas promessas feitas a ele, a gente homenageou essa sala. E o professor Francisco vai estar nessa sala, Padre Cícero, falando de ozonioterapia na odontologia. E o quanto essa prática ela está influenciando no resultado bem-sucedido de muitos tratamentos odontológicos. E a BCMed trouxe para nós a marca Filozon, o senhor vai me corrigir, com uma caneta para fazer procedimento durante o tratamento odontológico, que eu achei incrível. Eu abri a caixa, é inédito, eles vão vender esse produto agora no congresso, estão vendendo. Estão com stand lá demonstrativo de hands-on, né, professor? Sim, sim. Eu queria que o senhor se apresentasse, é o professor Francisco Campos. Já vi que ele é um professor dedicado em pesquisa, trabalha nessa área há muito tempo. Eu queria que o senhor contasse a sua história primeiro, como foi que começou, quando foi que o senhor se interessou por essa área e como é que está hoje, como é que o senhor desenvolve ela, o que o senhor veio ensinar para a gente nesse congresso? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer à ABO pela oportunidade, à BCMed pelo convite para estar palestrando aqui no Congresso Internacional de Odontologia do Ceará pela primeira vez e trazendo, acredito que esse tema aqui no Congresso de Odontologia do Ceará, inédito. Inédito, isso Inédito. mesmo, inédito. Tem que ser BCMed? Então, o meu agradecimento, né? E também pelo convite de ter a oportunidade de estar falando aqui com vocês no podcast oficial do Congresso. Isso é muito legal. Bom, meu nome é Francisco Campos, eu já atuo dentro da odontologia desde 2008 e a minha vida iniciou-se com a ozonioterapia ainda na graduação. Eu tive um contato com o Dr. Edson César Philippe, médico, fundador da empresa Filozon, que foi coincidentemente professor do meu pai de ozonioterapia. Nossa, mas então faz tempo que sim, tem sim. esse... Então eu estou muito desinformada. Então já se faz ozonioterapia na odontologia já há algum tempo? Já. Na odontologia, a ozonioterapia se iniciou em 1996 aqui no Brasil. Nossa! E
na década de 1930 na Áustria. Então lá na Áustria, sim, pode continuar. Né, o doutor Edward, desculpem aqui, vocês vão ter que editar essa parte. Não tem problema. Fugiu o nome dele. Né? Mas na década de 30, na Áustria, de 1930, começou a ozonoterapia a ser utilizada na odontologia. Aqui no Brasil, um médico, o Dr. Heinz Conrad, trouxe a técnica em 1975. E em 1996, o Dr. Sérgio Brusadelli Macedo, colega nosso, vou falar um pouco sobre os nossos colegas, a nossa equipe, claro, mais para frente, mas foi o pioneiro utilizando a ozonioterapia na odontologia. Então, nós estamos hoje em 2023, temos aí alguns bons anos em que o Sérgio foi o pioneiro no uso da ozonioterapia na odontologia, em especial nas necroses ósseas. Sim, era onde eu conhecia a ozonioterapia. O Sérgio, ele é cirurgião bucomaxilo, especialista, mestre, doutor, hoje professor titular da UNB, lá em Brasília. Então, uma pessoa, né, eu brinco que foi o meu guru dentro da odontologia, porque já viveu e vive situações bem extremas. Mas quando você entrou na odontologia, você conheceu a ozonioterapia, mas você formou em implante. Sim, eu me formei, né, então na graduação, conheci o Dr. Edson César Philippe, por ter sido professor do meu pai, e coincidentemente a clínica dele era uma quadra da minha faculdade. Eu estudei em Itajaí, Santa Catarina, e o consultório dele era na frente. Então eu comecei a fazer estágio na clínica dele, acompanhando tratamentos médicos, tratamentos com a enfermagem, né, com a doutora Lia, que é tia da Letícia da Filosão, cunhada do Dr. Edson, que infelizmente veio a falecer no ano de 2005. Então eu acompanhei por muito pouco tempo, em torno de 3 meses, mas continuei no estágio. Antes de me formar, eu ganhei meu presente de formatura do meu pai, que foi um gerador de ozônio. Nossa! Que inclusive temos até hoje da Filozon. E nossa, quanto tempo que dura! O equipamento, o gerador de ozônio, se você cuidar bem, ele vai durar para o resto da sua vida. Nossa Senhora! É um equipamento muito durável, até porque ele só usa oxigênio medicinal e energia elétrica. Então ele não tem muito o que estrague dentro do sistema. Em 2008, então no meu primeiro mês de formado, eu já ingressei na especialização e no mestrado em implantodontia, na minha terra natal, em Campinas, São Paulo. Olha como ele é. Ele é CDF, gente. Especialização e mestrado junto, não acredito. Tá vendo só? Inclusive, né, é a melhor fase. Eu sempre falo para os alunos de graduação que a melhor fase para continuar estudando é quando você é recém-formado. Porque você tem tempo. Verdade. Não tem muito paciente no consultório. E você ainda tem o pique da graduação. Então, manter o estudo, a educação continuada, no meu ponto de vista, é fundamental para o sucesso profissional. Com certeza. Né? Investir em estudo, independente da área que você opte. Então, entrei, fiz toda a minha formação acadêmica no mestrado com a ozonioterapia e após... Você já sabia que ia dar aula, né? Quando fez mestrado, essa foi a intenção? Não. Na verdade, eu tive um professor na graduação, professor de anatomia, o Emerson Alexandre Sgrotti, em Itajaí, e fui trabalhar na clínica dele. Quando eu me formei. E ele me orientou, ele falou: Francisco, conversando com o seu professor, né? Que curso o senhor acha que eu deveria fazer? O que é legal no mercado? É tão legal isso, né? não Você tive ter isso. bons mestres, né? Bons mestres. E ele me orientou, ele falou: Francisco, faça um mestrado. Eu falei: mas Emerson, não tenho a pretensão de dar aula, eu acho que eu não tenho jeito. Ele falou: Francisco, você não tem o perfil para ficar todo dia no seu consultório. Você precisa, você gosta de estudar, você gosta de falar, você precisa disseminar esse conhecimento,
de alguma forma, o mestrado vai ser... Como ele sentiu o seu perfil precocemente, Na verdade, ele me acompanhou a graduação toda, porque ele foi meu professor de anatomia, meu orientador de iniciação científica. Que legal! Então, ali dentro do ambiente acadêmico, ele era a pessoa que mais me conhecia. Pra você ter uma ideia, eu fui fazer mestrado depois de 20 anos de formado. Gente, como eu me arrependi! Não, mas tudo é tempo, sempre é tempo. As coisas acontecem, né? Verdade. Aquela frase batida, na hora que é para acontecer. Verdade. Então, fiz o meu mestrado. Ao término, né, uns 3 meses antes, abriram uma vaga dentro da faculdade lá em Campinas, na São Leopoldo Mandic, para atendimentos de urgência. Então, um professor meu do mestrado, o Dr. André Held, me indicou, né, eu entrei num processo de seleção, né, ele me avisou, olha, abriu uma vaga, e eu fui contratado. Então, eu fiquei durante 8 anos atendendo as urgências, as intercorrências de toda a pós-graduação da São Leopoldo Mandic em Campinas. Então, todo dia de manhã, eu atendia lá. E essa foi... E você fazia as intercorrências com ozônio? Eu tinha flexibilidade de utilizar a técnica mais adequada para resolver o problema. Então, em tese, um cheque em branco. Sim. Resolva. E decida como você vai resolver, só tem que resolver. Tem que resolver. Nossa! Né? Obviamente que já sabiam que eu vinha nesse estudo com a ozonioterapia, né, no meu mestrado. Então, a ozonioterapia até então não era proibida na odontologia, tampouco ela era regulamentada. Então, você poderia trabalhar. Né? Então, surgiu essa oportunidade, fui trabalhando aí durante alguns anos, e mais no ano de 2014, então eu iniciei 2010 na pós-graduação, 2014 surgiu a oportunidade para montar o primeiro curso, ainda antes da regulamentação. Montamos o primeiro curso, esse curso, graças a Deus, foi um grande sucesso, e logo depois nós tivemos a Assembleia Nacional das Especialidades Odontológicas, organizada pelo Conselho Federal de Odontologia. E o Dr. Carlos Nogales, né, membro também da nossa equipe, um dos pioneiros da ozonioterapia aqui no Brasil. O Carlos começou em 2004 a trabalhar, também desde a sua especialização, mestrado, né, doutorado. E nós tivemos a oportunidade de apresentar no CFO, pedindo o quê? Para o CFO, pessoal, nós temos uma técnica que se chama ozonioterapia. Essa técnica ela pode ser utilizada em várias especialidades da odontologia e nós gostaríamos de solicitar uma habilitação na ozonioterapia. Então, hoje é regulamentado. Você, para fazer ozônio, tem que ter essa habilitação, Sim, Francisco? Para você trabalhar com a ozonioterapia, você precisa ter um curso de habilitação. E de quanto a carga horária é de quanto, mais ou menos? A carga horária, né? Nós participamos de toda essa elaboração. Gente, é só da resolução que normativa. Sim, a gente não está aqui com uma pessoa comum, não. A gente está aqui com um cara que participou de todo o processo de regulamentação da ozonioterapia. Para quem já tinha dúvida, não tem mais, né? Porque nós somos talvez a única regulamentada, e você acompanhou todo o processo? Sim, na época, isso em 2014, nós tivemos a aprovação na ANEEL. Essa aprovação na ANEEL é uma assembleia consultiva, ela foi para o CFO e os 15 conselheiros do CFO em reunião definiram que a ozonioterapia seria uma habilitação na odontologia. Após isso, ocorreu a sanção presidencial. Sim. Né, na época, a presidente era Dilma Rousseff. Ela publicou em diário oficial essa resolução, que é a resolução 166/15, que permite o cirurgião dentista, desde que faça um curso de habilitação de no mínimo 32 horas em uma instituição vinculada, registrada no Ministério da Educação. Eu já ia perguntar isso, sim. Precisa ter, né? A ABO pode colocar um curso desse dentro? A ABO tem a UniABO. Isso, que é a universidade isso. que certifica isso. a pós-graduação. Então, a ABO poderia chancelar
sem problema algum, cursos de habilitação em ozonioterapia. Nós já fizemos, né, na cidade de Araraquara, né, a professora Magda Siqueira, da nossa equipe, coordena o curso na ABO, na secção de Araraquara. A gente precisa de um curso desse na ABO de Ceará, Francisco. Vamos conversar, né? O professor José Escarço Filho, que é da Unesp de Araraquara e que está também na ABO de Araraquara, o doutor Amaury Favoreto, que na época era o presidente da ABO de Araraquara, então que nos receberam lá. E dentro de outras instituições, né, como eu falei, a São Leopoldo Mandi, que foi a pioneira, abrindo as portas para que eu coordenasse esses cursos. Então, o primeiro curso de habilitação em ozonioterapia das Américas foi feito lá. E desde então... E você foi o coordenador? E continuo sendo, graças a Deus. Nossa, que máximo! Nessa... Tinha que ser Nossa, que nessa máximo! Última semana... Presença ilustre mesmo. Imagina. Nessa última semana nós tivemos na cidade de São Paulo 3 turmas de habilitação. Foram as turmas de número 71, 72 e 73 do nosso grupo. Nossa, 71? Então, nós temos hoje 73 turmas formadas pelo nosso grupo, que é o Ozone Dental Group, do qual participam a doutora Magda Siqueira, o doutor Sérgio Brusadelli, o doutor Carlos Nogales e eu. Então já temos aí uma bagagem dentro desse processo de regulamentação, elaboração dos cursos, produção científica. Francisco, então, eu tem tenho uma bastante pergunta, coisa aí. Eu tenho uma pergunta para você. A princípio, no início, a ozonioterapia era usada só para intercorrências, procedimentos. Foi assim que ela começou? Começou com os procedimentos e depois é que a gente teve essa linha para a estética? Ou já começou tudo junto? Então, na verdade, aqui no Brasil, tudo começou ali em 96 com Brusadelli, na abordagem das necroses ósseas. Sim. O primeiro paciente que o Sérgio tratou, em 1996, foi de osteomielite, com a ozonioterapia. Então, processos em que a resolução é difícil, sempre demandam novas e promissoras tecnologias. Certo. Assim foi com a ozonioterapia na bucomaxilo, na estomatologia. Após isso, e no mundo todo, já vinham sendo realizados diversos trabalhos em outras áreas e o que a gente chama de estudo translacional, né? Ou seja, você pegar algo que dá certo, por exemplo, na enfermagem, adequar protocolos para uso na odontologia, ou na medicina, ou vice-versa. Então, isso foi feito. No começo dos anos 2000, a Cavo lançou um gerador de ozônio para uso na odontologia, que era o Cavo Rio Ozônio. Sim. Especialmente para tratar mancha branca e esmalte, cárie de cicatrícula e fissura, tratamento endodôntico. Nossa, mancha branca? Isso. Então, promovendo, né, a reversão de cárie em estado inicial. É claro que o ozônio ele não produz a remineralização. Mas pelo menos para, né? Mas ele consegue inativar esses processos. E aí aqui no Brasil, né, tendo já essa informação, e nós que estávamos já no começo dos anos 2000 trabalhando com isso, tivemos muito contato através da Associação Brasileira de Ozonioterapia, qual eu fiz parte durante muitos anos. Hoje sou professor convidado também nos eventos da associação. A associação existe há quanto tempo? A Associação Brasileira de Ozonioterapia foi fundada no ano de 2005. Nossa! De 2005. Faz tempo. Nossa, a odontologia é grande demais, gente. Isso. E essa associação, formada na época especialmente por médicos. Dentistas eram pouquíssimos. Pois é. O primeiro congresso que eu fui... Mas hoje ainda tem médicos? Sim. Então a Associação Brasileira é multidisciplinar? Ela é multidisciplinar, ela tem cursos para as mais diversas áreas da saúde. Não. Ótimo. Né, congressos. Integra realmente. Sim. A ozonioterapia, assim como outras práticas, né, elas estão inclusas no rol do SUS, dentro das práticas integrativas e complementares. A ozonioterapia ela foi inserida no ano de 2018
nas práticas integrativas. Então, ela está na lista da ANS? Sim. Posso fazer um atendimento hospitalar ou então sim. outro atendimento por uma operadora Você tem de CID. Né? O plano de saúde ainda não, porque ela não está ainda na ANS. Pois é. Mas ela está no SUS. Ela tem um CID, já existe um código internacional das doenças para você tratar com ozonioterapia. Entendi. Tá? E, então, isso é possível fazer. Existem já prefeituras que no Centro de Especialidades Odontológicas já tem profissionais que nós habilitamos nos cursos. Né? A pioneira foi a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Prefeitura de Fortaleza, presta atenção, hein? Prefeitura de Fortaleza pode pegar o meu contato. Teria o maior prazer em inserir nossa apoiadora dentro do processo de atendimento. Dentro do processo de atendimento da população. Sim. Né? A verdade é que o atendimento ao público é o que norteia, é o grosso do atendimento da saúde. E a gente precisa oferecer para a população o que ela paga para ter, Sim. que é um atendimento de qualidade, um atendimento que resolve o problema que aquele cidadão tem. E diminui custo, né? Porque a gente resolve. Sem dúvida nenhuma. Né? A gente sabe que existem conflitos de interesse em diversos níveis. Sim. Né? Não é só na área da saúde, mas em diversos níveis, e que a ozonioterapia ainda encontra algum nível de resistência, principalmente porque ela reduz consumo de medicações alopáticas. Né? Todos os trabalhos que fazem essa comparação mostram que a amoxicilina, né, os antibióticos de maneira geral, os analgésicos, os anti-inflamatórios, vão ser menos prescritos ou num intervalo de tempo menor. Eu entro mais profundo nesse assunto, nesse caso, porque assim, gente, se a ozonioterapia pode resolver o problema desse excesso de prescrição medicamentosa, principalmente de antimicrobiano e principalmente numa época em que a gente excede essa prescrição e que a gente tem um risco grande, porque a gente tem várias superbactérias. Exatamente. Né? E a gente tem até um controle de prescrição de antimicrobianos hospitalar para diminuir isso. E a gente não vê isso reduzindo. E a ozonioterapia tem essa função, né? A ozonioterapia, eu brinco, né? Durante as palestras, as conversas, os cursos, a ozonioterapia ela não faz nada. A ozonioterapia ela é uma técnica que ela auxilia para que o seu organismo volte a fazer o que ele foi projetado para fazer. Ou seja, lidar com micro-organismos. Nosso corpo ele é primitivo. Após a Revolução Industrial, a evolução na indústria alimentícia, na indústria de maneira geral, farmacêutica foi muito grande. E o nosso organismo não evoluiu na mesma velocidade. Então, ele não tem uma habilidade boa de lidar com toxinas que são geradas através de processos industriais. Mas o organismo ele é muito bom para lidar com micro-organismos, porque ele lida com micro-organismos há milhares de anos. Então, se eu der condição para o meu organismo, e a ozonioterapia, por várias vias fisiológicas, propicia isso. Dá condição para o organismo fazer o que ele foi projetado para fazer. Então, você pega em países com a medicina altamente desenvolvida, mas não necessariamente com desenvolvimento social tão bom como Cuba, Sim. que é referência em saúde, é referência em educação. Em Cuba, todos os hospitais públicos, eu não sou fã de Cuba, sim. mas todos os hospitais públicos oferecem a ozonioterapia. Ah, Francisco, mas eu também não gosto de Cuba. Tudo bem, na Alemanha, os planos de saúde cobrem, além do serviço público, a utilização da ozonioterapia. Né? Em Portugal, os hospitais públicos oferecem a ozonioterapia para a população que paga o imposto. Sim, pela saúde, o Brasil oferece. Que a gente paga e oferece. De forma gratuita. Então, começou em São Carlos, com a professora Magda Siqueira, da nossa equipe, que trabalhava, era servidora pública, e conseguiu, através de recursos, esses recursos existem verbas do Ministério da Saúde para capacitar os profissionais da rede.
Sim. E muitas vezes essa verba não é usada. Não, verdade. E ela volta para o Ministério para ser empregada em áreas de interesse da população. Então, essa informação, né, fica aqui para as prefeituras. Em São Carlos, nós já temos 8 profissionais. E o dentista mesmo da coordenação pode intuir nisso, de produzir um projeto, lançar, levar para a secretaria. E não só para a ozonioterapia. Sim. Para outras técnicas que podem ajudar dentro de um centro de especialidades. Sim. Então, por exemplo, um cirurgião dentista, endodontista, especialista, por que não trabalhar no centro de especialidades com um microscópio? Pois é. Que vai melhorar o resultado. E um microscópio, dentro de um orçamento público, não é caro, dentro de uma licitação. Né? Lembra que as prefeituras compram tomógrafos, equipamentos de ressonância magnética, Sim. Constrói hospitais, constrói as unidades básicas de saúde. Um microscópio, 20 mil, 30 mil, que seja 100 mil. Hoje a gente tem microscópios, né, acima de 100 mil reais, pelo benefício que ele vai trazer para a população, assim como um gerador de ozônio, que vai ser utilizado não só pelo endodontista, e sim por todos os profissionais da rede. O investimento se paga rápido. De que maneira? Só na redução do consumo de alopatia, esse equipamento já se paga. Já se paga. Porque os tratamentos vão ocorrer, né, o reparo, de uma forma muito mais adequada. Né? Eu vou estar falando hoje sobre o uso da ozonioterapia na odontologia de maneira geral. E agora, daqui a pouquinho... Então você vai falar no uso de maneira geral. De maneira geral. E depois focar na harmonização. Sim, né? Que essa é a minha próxima pergunta. Sim. E a harmonização, né, é uma área nova na odontologia. Sim, então, muito nova. Ela precisa ainda de sedimentação. A gente tem muitos caminhos ainda. Porque, infelizmente, tem muitos colegas trabalhando, eu brinco assim, no limbo. Né? Verdade. Às vezes ele não sabe que procedimentos ele pode fazer na harmonização, de que maneira ele pode fazer. E o principal, como resolver a intercorrência. Verdade. Essa é a nossa responsabilidade, pelo menos resolver as intercorrências. Ou então nem começa, né? Nem começa. É isso que acontece. Mas me diga uma coisa, eu queria que a gente direcionasse agora, que foi o que a BCMED trouxe, no Filosom para uso estético. Né? Eu já sei, assim, hoje eu tive uma aula de ozonioterapia para se calar a boca. Calamos a boca. Ozonioterapia é uma terapia que se já faz há muito tempo, tem toda a regulamentação, tem evidências e que a gente trabalha e que está aqui o professor Francisco, né? Para nos dar essa que para mim é novidade. Imagina, gente, imagina isso. Eu fico assim chocada o quanto que a gente tem de informação e quanto a odontologia é extensa, né, de conhecimento. Eu quero fazer ozonioterapia, mas eu vou ter que viver mais uns 20 anos para poder aprender tudo isso. A gente tem todos aqueles equipamentos que tem de ozônio. Eu queria que você me destacasse o que tem de especial lá na BCMED, que a gente poderia adquirir a princípio para o consultório, para fazer alguma coisa direcionada para a ROF, para a estética. Então, dentro da ozonioterapia, né, esse ano foi o lançamento de um grande sonho nosso, como profissionais que trabalham com a ozonioterapia, que era um equipamento, um gerador de ozônio, feito para o dentista. Que até então nós utilizávamos geradores que eram pensados para uso principalmente na área médica, na enfermagem, na físio. Né? Esse equipamento novo, o Med Plus Dental, ele tem uma peça de mão. Sim. E para o dentista é muito habitual, porque a gente trabalha com a alta rotação, com a baixa, com a seringa tríplice. Então o formato, o acesso para trabalhar dentro da cavidade oral com o Med Plus Dental acaba revolucionando os atendimentos. Mas eu tenho uma pergunta assim, por exemplo, orto. Eu vou faço o meu manejo ortodôntico e depois eu venho com a caneta? É assim que se usa? Dentro da ortodontia ainda existem poucos estudos, né? A gente estava no bate-papo aqui um pouco Sim. antes, né, offline, Sim. falando das evidências científicas. A ozonioterapia é uma técnica que foi
regulamentada em 2015 Sim. no Brasil. Então, o nível de evidência científica está sendo construído. Claro. É uma técnica que tem menos de 10 anos de uso no Brasil, de maneira oficial. Então, a gente precisa entender esse contexto. O que a gente tem hoje na ortodontia? Mas, por exemplo, quero comprar um Filozon no meu consultório, tem todas as áreas. Sim. E estética também. O que você precisa dentro da ortodontia para que a movimentação ortodôntica ocorra da melhor forma? Osteoclasto e osteoblasto. Sim. Você precisa formar o osso de um lado e reabsorver do outro. Sim. Todo esse processo resulta em uma inflamação. Essa inflamação, quando o paciente tem uma resposta, vamos lá, ele foi no seu consultório, fez a manutenção ortodôntica. Ele relata o quê? Dor. Dor. O que é a dor? A dor é um sinal para o meu organismo, na verdade um sintoma, de que tem alguma coisa errada. Tudo bem? Não é normal a gente sentir dor. Quando eu sinto dor, eu tenho uma proliferação maior de enzimas pró-inflamatórias. Essas enzimas geram dor. Ao passo que para ter a remodelação óssea, a movimentação ortodôntica, uma regeneração óssea em implante, uma reversão num processo de osteonecrose, eu preciso modular a inflamação. Sim. Então eu preciso de citocinas pró-inflamatórias, essas que causam dor, desconforto, e citocinas anti-inflamatórias. A ozonioterapia, ela promove de maneira indireta o equilíbrio entre essas citocinas pró e anti-inflamatórias. Talvez o mesmo processo do laser terapêutico? Diferente? Não, diferente. O laser, ele vai estimular a produção de citocinas que vão gerar espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio vão melhorar a vascularização, Sim. vão ativar o sistema imunológico. Fibroblastos. O ozônio, além de fazer isso, ele promove... Então o ozônio também faz isso? Também faz isso. Só que é mais. Ele tem essa reação imediata, da mesma forma como a laser terapia, só que ele tem uma reação tardia, porque ele gera subprodutos que vão oxidar os lipídios também. E esses lipídios vão promover vasodilatação, liberação de óxido nítrico. A minha hemácia vai ser produzida em maior quantidade na célula-tronco e eu vou ter uma produção do antídoto. O que o ozônio faz? Oxida. Só que dentro da terapia, uma oxidação transitória, leve e transitória. Por isso, conhecer a técnica e se habilitar. Dessa maneira, o meu corpo ele começa a produzir de forma endógena enzimas antioxidantes. E tudo que a gente precisa no processo de remodelação é enzima antioxidante. A enzima antioxidante retarda o processo de oxidação. E a gente morre por oxidação. Sim. Quando o neném nasce, tirou da mãe, virou de cabeça para baixo, cortou o cordão umbilical, ele vai encher o pulmão com ar. Esse processo de oxidação, eu brinco que quando virou o neném de ponta cabeça, ele começou a morrer. Uma ampulheta. Sim. O tempo começou a correr. Contar. Porque ele começou a oxidar. Sim. Se a gente conseguir modular os processos que geram oxidação excessiva para o nosso organismo, a gente tem uma terapia anti-aging. Por isso a ozonioterapia funciona para modular a orto. Eu participei de uma pesquisa de mestrado da doutora Melissa Facchini, em que nós induzimos uma movimentação ortodôntica em rato e nós comprovamos essa modulação da ozonioterapia no processo de remodelação óssea. Então, é claro que é um trabalho, bem significativo, né? Mas é um resultado bem significativo dentro de uma visão que a gente já conhecia. Sim. Fazendo esse estudo translacional com outras técnicas, sim, por exemplo, como no tratamento de feridas de pé diabético, sim, como no tratamento de hérnia de disco. Então, periodontite é um fato mesmo. As periodontites são um fato, as gengivite são um fato, já funciona. Sim.
E isso vai incrementar mais no consultório, né? Claro, você não vai deixar, por exemplo, no paciente periodontal... É legal ter um equipamento que funciona para tudo na odontologia. Você vai ter a possibilidade, com essa peça de mão, no MedPlus Dental, de usar em todas as áreas, inclusive na ROF. Pois é, gente. Inclusive na ROF. Porque esse equipamento ele não só tem uma peça de mão, ele tem todos os recursos que os outros equipamentos já tinham. Mesmo? Ele não tem só aquela peça de mão? Não, você pode, né? A professora me perguntou aí sobre a aplicação na orto. Sim. Eu posso trabalhar com uma seringa e uma agulha e fazer injeções em fundo de suco para modular essa resposta inflamatória. Isso que nós fizemos no trabalho em animal. Tem uma técnica na ortodontia de corte com punção. Não tem? Tem. A corte com punção. Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer, mas funciona. Sim, funciona. Para quem não conhece essa técnica, eu não sou ortodontista, tá, gente? Então, qualquer coisa a professora me corrige. Mas essa técnica consiste no quê? O paciente vai fazer a manutenção ortodôntica, recebe uma anestesia. Principalmente áreas indentárias, que para a gente movimentar, tentar movimentar movimentos mais rápidos, né? Anestesia, e é feito um furo no osso cortical. Então, em tese, ele gera uma agressão nesse osso para que a resposta inflamatória seja mais rápida. Se você associar, em tese, tá? Essa corticopunção com a aplicação da ozonioterapia ou da laser terapia ou de qualquer outra técnica que vai modular a resposta inflamatória, a tendência é que essa movimentação ocorra de uma forma mais rápida e que esse processo seja menos traumático. Porque esse aqui é o nosso principal gargalo desse procedimento, né? Que nem todo mundo quer fazer. Professor, eu sei que nosso tempo já acabou. Já? Nossa, foi incrível. Eu tô aqui de boca aberta do que eu não sabia, gente. Então vamos deixar um pontinho de interrogação para o pessoal vir, né, nos assistir aqui no congresso, tá junto com a gente dentro dos nossos cursos, né? Eu tenho o meu perfil no Instagram. Sigam, gente. Né? O pessoal vai deixar aqui, que é o @dr.franciscocampos. Eu coloco o conteúdo aí semanalmente sobre a ozonoterapia. A ideia é disseminar a informação de forma gratuita para vocês terem esse acesso. Acho isso fundamental. E dentro da harmonização, para eles ficarem pensando, né, em procedimentos em que eu preciso preparar a pele do meu paciente. Então, numa fase inicial de tratamento, a ozonoterapia é um aliado fantástico, porque vai melhorar a oxigenação dos tecidos. E a gente tem paciente que realmente tem muita dificuldade de fazer o skincare, né? E assim, não tem como fazer a ROF com a pele horrível. Você tem que ter o preparo de pele. Tem que ter preparo de pele, o dentista precisa entender isso e precisa saber fazer isso. E ele vai ter outra ferramenta, doutora, fantástica, caso ele vá tratar, ou em algum procedimento que ele fez, ele venha ter uma intercorrência, como uma necrose de nariz, uma necrose de lábio. Já pensou? Né? Então, a ozonoterapia é uma ferramenta hoje indispensável, tanto que nos cursos de especialização em harmonização é matéria obrigatória. É mesmo? Toda especialização em harmonização é a única especialidade na odontologia que obriga o ensino tem que estar no tópico da ozonoterapia. Né? Está na ementa. Está na ementa. Se não tiver ozonoterapia, está errado. Ele não consegue registrar o diploma como especialista em harmonização. Então, olha a importância que essa fantástica nova especialidade da odontologia trouxe. Né? Olha, a gente não pode formar ninguém aqui em harmonização se ele não souber que existe a ozonoterapia e para que finalidade ela vai atuar. Então, para deixar aí a pulga, a curiosidade, né, para quem está nos assistindo. Gente, é assim, é um conhecimento que a gente precisa ter. Já vi que tem que ser primário, né, como outros assuntos da odontologia. Estou vendo que é uma matéria que é muito, que tem uma visão ampla de tudo, porque você
tem que quase saber medicina integrativa, que é muito importante. Eu vi que o senhor falou com detalhes de fisiologia, né? E a gente precisa entender como funciona. Back to the basics, né? Não é só isso, né? Volta para anatomia, volta para de pra querer histologia. fazer só procedimentos. Vamos estudar, que é para a gente poder ter embasamento, para a gente ter os procedimentos com mais segurança. Para que você entenda o que você está fazendo. Né? Na minha visão, hoje o dentista ele se forma. Pessoal, não é uma crítica, é uma observação. Eu saí da faculdade técnico em odontologia. Isso. E tive que voltar lá no meu primeiro ano de faculdade para entender o que tecnicamente os meus professores me ensinaram, né, muito bem. Só que a gente precisa entender, porque quando você tem um problema, você tem que pensar em cima da individualidade, da especificidade daquele problema. Por isso que não dá para comprar receita pronta, gente. Não dá para a gente ficar inventando protocolo de moda, né? Não tem receita pronta. O protocolo, na minha ótica, é como um jogo de futebol. Vai jogar o meu Palmeiras contra o Corinthians, os maiores rivais. Tirou no cara e coroa. Quem começa com a bola? Palmeiras vai começar com a bola. Esse é o protocolo. Esse é o protocolo do jogo, do rito. Como vai ser o jogo? A probabilidade do Palmeiras ganhar o jogo é maior, porque ele começou com a bola, mas nem sempre ganha. Ultimamente tem ganhado tudo, mas olha aí o Palmeiras. Geralmente ele vai, né? É a probabilidade. Então o protocolo ele serve, na minha ótica, para nortear como vai ser o jogo. Sim. Só que no meio do jogo você pode ter um jogador expulso, um que se machucou, pode chover. Verdade. Então, existem muitas variáveis na área da saúde. A gente precisa ter habilidade e conhecimento para pensar em cima das adversidades, porque é isso que vai dar retorno no consultório. Que é o que todo mundo faz. Para você se diferenciar no mercado, você tem que ter conhecimento e ferramentas, né? E aí eu parabenizo novamente a BCMed por estar com a Filoson, por estar comercializando geradores de ozônio da mais alta tecnologia, equipamentos que no mundo, o Med Plus Dental, hoje é o melhor equipamento gerador de ozônio para odontologia. Está aqui nesse congresso, hein? Do mundo. E eu não estou falando isso para induzir uma venda, não é. É porque foi algo que a gente sonhou durante anos e hoje a indústria disponibilizou. É isso, e a gente tem que aproveitar porque está aqui no Congresso. Já está mastigado. Isso, já está prontinho para a gente. E participar dessa palestra, gente, ela é imperdível. O professor Francisco, eu não tenho palavras, porque ele já mostrou todo o conhecimento dele. E, nossa, gente, desde o início da formação dele, ele teve esse privilégio, essa sorte, né? De estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Nossa, eu queria ter esse privilégio. Eu brinco que a sorte, né, ela aparece porque você está preparado para olhar para a sorte. Verdade. E ir atrás dos seus objetivos. Né? Você tem que ter bem claro o que você quer para a sua vida. Isso. Para bolar um planejamento, assim como um planejamento ortodôntico, um planejamento de tratamento na harmonização. Você tem que planejar o que você quer para a sua vida. Porque senão a sorte pode bater na sua porta e você não abrir a porta para ela. Né? Então você perde a oportunidade. E a oportunidade só aparece quando a gente está preparado. É verdade. É o universo que produz isso. Ele não te dá chances o tempo todo. Não. Poderia ser. Poderia ser, mas não é. Então, imperdível, às 14 horas hoje, 14 horas. Na sala Padre Cícero, ozonioterapia com o professor Francisco Campos. Quem trouxe foi a BCMed, que trouxe tudo mastigado em equipamentos para facilitar a nossa vida, abrir novos caminhos dentro do consultório. Não acredito que você vai perder de jeito nenhum. Professor, muito obrigada. Eu vou brigar na BEL para a gente ter um curso de ozonioterapia. Urgente. Vou falar para o meu presidente e dizer, não acredito que não tem. Numa associação que tem 5 mil sócios, não tem um curso de ozonioterapia. A gente está atrasado, né?
Está atrasado. Nesse ponto eu concordo. Agradeço novamente o convite. Espero todos vocês às 14 horas na Sala Padre Cícero. Vai ser um prazer tê-los conosco, conversar um pouquinho sobre a ozonoterapia. A ideia é um bate-papo informal, mostrando para vocês o que a gente tem feito na clínica. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Não percam, viu? Vou lá que hoje eu vou poder ir. Até logo. E até a próxima. Espero estar aqui nos próximos eventos. Com certeza, sem dúvida. Obrigada, professor. Obrigado.